Caros fiéis, o Evangelho deste dia de hoje, domingo, dia solene, dia do Santo Nome de Jesus, é tirado do Evangelho segundo São Lucas. De fato, é o mesmo Evangelho do dia da circuncisão do Senhor. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Podem sentar-se. Hoje é o primeiro domingo do ano, dia 3 de janeiro, e se comemora a festa do Santo Nome de Jesus. Amanhã é dia ferial, dia 4 de janeiro. Dia 5, terça-feira, igualmente é ferial, porém se faz memória de São Telésforo, Papa e Mártir. Na quarta-feira, dia 6 de janeiro, é a festa da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, festa de primeira classe, festa também de obrigação, e, portanto, a Santa Missa aqui no mosteiro, as Santas Missas serão às 5h30, como domingo, às 5h30 da manhã, e a missa principal às 8 horas da manhã. Dia 7 é dia ferial. Dia 8 de janeiro, sexta-feira, igualmente é ferial. Dia 9 é a comemoração da Santíssima Virgem no sábado. O próximo domingo será o primeiro domingo depois da Epifania e se comemorará a festa da Sagrada Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Festa do Santo Nome de Jesus. Então, qual é o fundamento disso? Por que invocar o nome de Jesus? E por que toda essa importância dada ao nome de Jesus? Esta importância já vem de muito tempo, já de antes mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Deus, Yahvé em hebraico, era um nome considerado com um respeito enorme pelos judeus, de tal maneira que nem todos podiam pronunciá-lo. Tinham em grande conta esse nome, o nome de Deus, no caso, Yahvé. Porém, esse nome, o nome de Jesus, ele, de certo modo, até suplanta o nome de Deus. Claro, Jesus Cristo é Deus. Então, a Jesus Cristo cabem não só o nome de Deus e Yahvé, como também o nome Jesus. Mas o nome Jesus como tal, ele vai mais além. Por quê? Porque o nome de Deus significa Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. O que é, claro, atributo de Deus importantíssimo. Mas o nome de Jesus, o que significa? Significa Deus, porém Deus salva. Quer dizer, representa não só como Deus, mas ainda acrescenta a de Salvador. O Deus que salva, o Deus que se encarnou. Então, o primeiro nome, Yahvé, pertence justamente ao Criador somente, a Deus, Santíssima Trindade, sim. Porém, o nome de Jesus é desse Deus o mesmo Deus, mas que tem misericórdia de nós, que vem para nos salvar. O primeiro nome diz respeito àquela gratuidade da criação. Deus não tinha nenhuma necessidade de nos criar. Toda essa desinformação e deformação, melhor dizendo, que se faz nas escolas para ensinar o evolucionismo e outras doutrinas, ela tem relação com isso.
Ou seja, torna a criação, não é mais criação, é algo que aparece do acaso e depois evolui por uma espécie de necessidade interna. Então tira essa vontade de Deus, livre, libérrima, que quis criar as coisas do nada. Porque assim nós entendemos, ou pelo menos nós somos tocados por essa nossa fragilidade e ao mesmo tempo essa nossa dependência de Deus. Poderíamos não ter sido criados. É uma realidade. O mundo com todas essas coisas poderia não ter existido. E Deus continuaria tranquilamente, imensamente feliz, sem precisar de nada. E, no entanto, Ele quis assim, foi uma gratuidade muito grande. E isso já dá um valor infinito a esse nome Deus, Yahvé. Porém, o nome Jesus diz respeito a uma gratuidade ainda maior, que foi a gratuidade da redenção. Porque Deus criou o mundo do nada, mas nosso Senhor Jesus Cristo redimiu o homem do pecado, o que é pior. Do nada Deus fez todas as coisas, pela sua bondade, porque quis, mas o nada não tinha ofendido a Deus, é claro. Porém, o homem que foi criado por Deus ofendeu a Deus e não merecia nenhum perdão. Com os anjos, a coisa foi diferente. Os que ofenderam, direto para o inferno, demônios, por toda a eternidade. Até hoje, até o fim do mundo e até por toda a eternidade, continuarão sendo demônios. Mas os homens que ofenderam a Deus, estes que vão nascendo de geração em geração, nascem com esse pecado, o pecado original, essa carência da graça de Deus, com todas essas fraquezas e misérias. Porém, nosso Senhor lhes prometeu o Redentor e enviou no tempo marcado este Redentor que é Jesus. Este nome, ele não é de invenção humana. Isso já diz muita coisa. Os nomes que nós recebemos são de invenção humana. Às vezes, eles têm até um critério maior e procuram até se firmar em algo divino. Por exemplo, o costume antigo que havia de dar os nomes dos nascidos, né, dos batizados, nomes de santos. Isso é um costume muito saudável que ligava, de certo modo, o nome da criança a algo de Deus, um santo. E havia até um certo costume, na época mais antiga, em que se separavam os que eram de origem negra, aqui na Bahia, pelo menos, e outros lugares, se dava o nome da Igreja Oriental, já que se considerava a África como mais ou menos pertencente à Igreja Oriental, enquanto que os de origem branca se davam o nome da Igreja Ocidental. Por isso, muitos negros, às vezes com o nome Dionísio, Cirilo, etc., da Igreja Oriental. Havia esse costume. De qualquer modo, quando nascia uma criança numa família católica, se procurava no martirológio o dia, e se via os santos, e se tirava o nome e dava a essa criança. Hoje, infelizmente, com a descristianização, com a apostasia das nações, inclusive católicas, os nomes estão sendo dados, às vezes, só por causa do som, para chamar a atenção. E então aparecem os nomes mais estranhos, muitas vezes ridículos, ou então simplesmente vazios, porque se tomam nomes de atores, disso, daquilo. As mais tolas coisas são postas, nomes, nas pessoas, e isso, além de ser de uma invenção totalmente humana, é de uma invenção de uma tolice humana, do vazio humano. Enquanto que antes, pelo menos, os homens tinham fé e davam nomes mais sensatos aos seus filhos. Mas, independente disso, é sempre uma escolha humana, o nome que se dá. Porém, o nome de Jesus, esse não. Por quê? Porque está na Escritura. O próprio anjo Gabriel, o anjo da encarnação, o anjo encarregado das mensagens divinas relativas à encarnação, ele diz: se lhe será dado o nome de Jesus. Deus salva. Então esse nome foi escolhido pelo próprio Deus.
Não foi uma escolha, mesmo uma escolha santíssima, que seria a escolha de São José, da Santíssima Virgem de São José, escolheria o nome para dar a Jesus. Seria uma escolha santíssima, sem dúvida. Mas não seria uma escolha divina. Mas não, foi o próprio Deus que impôs. A Santíssima Virgem simplesmente recebeu, foi ela que recebeu a mensagem do anjo Gabriel, indicando isto, e lhe pôs o nome de Jesus. Então esse nome, ele tem origem divina. E ele indica duas coisas: natureza e missão. Natureza, Deus. Jesus é Deus. Se nós diminuirmos isto, caímos no arianismo, que foi uma grande heresia dos primeiros séculos da igreja. Começou lá pelo século IV e se arrastou, chegou, inclusive influenciou os germânicos, os bárbaros germânicos, chegou até o século VI, VII, ainda havia resquícios dessa terrível heresia. Ela foi terrível porque a crise que ela provocou se pareceu um pouco com a crise que nós vivemos. No sentido de que a grande maioria do episcopado aderiu a essa heresia. Mais ou menos. Não foi o arianismo puro, mas o arianismo mitigado, algo assim, confuso, sempre isso. Então, muitos bispos, a maioria aderiu e poucos resistiram a isto. A nossa crise é pior porque, na época do arianismo, a hierarquia muito aderiu, a grande maioria. Porém, os leigos resistiram mais. E hoje, infelizmente, não só a hierarquia aderiu, mas os leigos também. Porque essa heresia dos nossos tempos modernos, ela tem uma característica liberal, de relaxamento de costumes, o que não era tanto o caso da heresia ariana. E por isso os leigos também caíram em grande parte. Mas foi uma crise terrível. E o arianismo diminuía a natureza divina de Jesus Cristo. Dizia que ele era menor que o Pai. Isso é um erro. Jesus Cristo é também Deus. Como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. E por isso ele recebeu esse nome, Deus. O primeiro elemento do nome de Jesus é este, Deus. Porém, depois da natureza vem a missão. Qual é a missão? Deus salva. A missão de Jesus Cristo é a de nos salvar. Ele veio para esse mundo para isto. E olhe que o modo como o Pai escolheu, porque note-se bem, no 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, nós comemoramos a circuncisão de Nosso Senhor. Ora, o que foi a circuncisão de Jesus Cristo? O primeiro derramamento de sangue de Nosso Senhor. Este derramamento de sangue era suficiente em si mesmo para nos salvar? É claro que sim. As ações de Jesus Cristo são teândricas, ou seja, divinas e humanas. E, portanto, um derramamento de sangue desse, mesmo que fosse algumas gotas, mas era algo muito doloroso e que, inclusive, provocava, às vezes, a morte da criança por infecção. Este derramamento já era superabundante para nos salvar. Porém, os desígnios do Pai não eram esses. Era para começar com isto, mas a redenção deveria ser operada na cruz, derramando não só algumas gotas, mas todo o sangue de Nosso Senhor. Essa era a missão que ele devia cumprir. Nosso Senhor já sabia desde o seu nascimento. E este nome marcava bem isso. Deus salva. Era a missão de Nosso Senhor. Isso nos mostra todo o valor do nome de Jesus. E, como eu expliquei no começo, de certo modo suplanta o valor do nome de Deus. Porque não só o apresenta como Senhor, como Deus, mas também como Deus que salva. Este nome, então, ele é glorioso, ele é santo e, por causa desta excelência desse nome, ele tem grande virtude. E isso é o que nós deveríamos aproveitar. Estamos nessa vida aqui para aproveitar, só que é para aproveitar para ir para o céu. Não é para perder tempo e ir para o inferno. É para aproveitar essas coisas que estão aqui nesse mundo como meios para nos conduzir ao céu. E um desses grandes meios, um desses grandes socorros
é o nome de Jesus, porque o nome de Jesus opera o que ele significa. O que é que ele significa? Deus salva. Então ele opera isso, a nossa salvação, se nós o invocarmos. Mas se nós o invocarmos, como deve ser invocado. E então devemos nos lembrar do nosso catecismo e, em particular, do segundo mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro, depois, não tomar o seu santo nome em vão. Note bem, se isto vale para o nome de Deus, muito mais para o nome de Jesus. E, portanto, se nós pensarmos bem nisso, não tomar o santo nome de Jesus em vão, e praticarmos isso com a maior seriedade, já estaremos fazendo uma grande coisa para a nossa salvação. Porque esse nome, ele tem uma grande virtude, por exemplo, para os demônios, para afastar os demônios. Acontece mais ainda com o nome de Jesus o que aconteceu com o nome de Deus quando Davi foi enfrentar o gigante Golias. Golias, em nome dos deuses, desprezou, amaldiçoou o Davi, porque Davi nem uma espada tinha, porque a espada era pesada demais, ele não estava acostumado a lutar, ele foi com uma funda, uma espécie de badog, lutar contra um gigante enorme que tinha desafiado todo o exército de Israel e ninguém tinha coragem para enfrentar aquele homem. Então, quando apareceu aquele homem sem armadura, Davi, então o Golias o desprezou. Acaso eu sou um cão para você vir comigo com um badog e me enfrentar, rapaz? E aí desprezou, o amaldiçoou em nome dos seus deuses, e então Davi respondeu, mas eu vou diante de você com o nome de Deus. E foi assim. Deu uma badogada, acertou bem no meio da testa e matou o sujeito. Um milagre que Deus operou, o nome de Deus. Pois bem, Golias ali era a imagem do demônio. Hoje nós temos muitos Golias por aí, dominam o mundo, seduzem o homem e fazem de novo, e muito pior, o que fizeram os descendentes de Noé. O que fizeram os descendentes de Noé? Fizeram a Torre de Babel. E o que é dito na Escritura? Sempre no livro do Gênesis, muito importante. O que é dito no livro do Gênesis sobre a Torre de Babel? Os homens estavam unidos, notem bem, unidos. Eles não estavam em guerra. Eles estavam todos unidos, não tinham se separado. Todos tinham a mesma língua. Todo mundo sabe que a língua é uma das coisas que mais dividem, né? Você não sabe a língua do outro, você não tem como fazer amizade com o outro. Mas eles tinham a mesma língua. Então estavam todos unidos. Então o que é que eles propuseram? Vamos edificar uma torre que vai atingir até o céu para glorificar o nosso nome. Não é o nome de Deus. O nome deles, o nome do homem. Não é isso que ocorre hoje? Qual é a coisa mais sagrada no mundo de hoje? Os direitos humanos. Todo mundo sabe disso. Quem vai contra os direitos humanos é o pior marginal. Os direitos humanos. E onde estão os direitos? Existem direitos para homens? Sim, mas esses direitos, eles têm uma base sólida, que são os direitos de Deus. O homem primeiro tem que cumprir a vontade de Deus. Abram o catecismo, vocês não vão ver quais são os direitos do homem, não. Vocês vão ver quais são as obrigações do homem diante de Deus. Dentro disso, sim, há direitos, e sempre a cristandade, sempre a igreja procurou defender direitos para o ser humano. Sim, verdade. Porém, tudo isso com uma base sólida. A base que é o próprio Deus. O nome de Deus. Quando esse nome de Deus é tirado, então tudo se torna uma hipocrisia. Uma grande hipocrisia. Este mundo nosso que está reconstruindo esta Torre de Babel, sim, isso é até apresentado oficialmente em documentos da organização da ONU, campanhas da ONU, da União Europeia, coloca-se a Torre de Babel, sim, todo mundo vê.
Está ali. Os homens estão edificando uma torre para honrar o seu nome. E querem, por isso, se unir de novo, porque isso não era da vontade de Deus, vejam bem. Deus então desuniu, disse, vou confundir a língua deles. E confundiu. E os homens se dispersaram. Daí foi a origem das raças, dos diversos povos, foi a partir daí. Eles foram se dispersando, a língua não entendia o outro, então cada um foi se virando para lá e para cá e se espalhando para várias partes do mundo. Eles agora querem reunir tudo de novo. Só que, justamente nesse mau espírito, não é o espírito católico, porque o espírito católico une, sem dúvida. Ele é universal, mas ele une com a base no nome de Jesus. E o espírito mundano, o espírito moderno, une com base no nome do homem e quer chegar até Deus por sua própria virtude. Essa é a diferença toda. O espírito católico é o espírito da igreja, e a igreja é o reino da graça. O espírito moderno é o reino do homem. O homem domina o homem sobre a influência de Satanás. Porque, é claro, tudo isso, se o nome de Jesus afasta os demônios, o nome do homem atrai. Então, essa é uma das virtudes principais do nome de Jesus. E nós temos o exemplo do apóstolo São Paulo, que mostra outra virtude muito elevada e poderosa do nome de Jesus. Ou seja, o de derrotar os ídolos, de converter os pagãos e de também converter os pecadores endurecidos. Porque São Paulo foi convertido como? São Paulo era um inimigo de Cristo. São Paulo era um judeu que estava justamente do lado dos judeus que queriam perseguir os católicos, a igreja. A primeira perseguição, e que continuou, foi por parte dos judeus que não se converteram. E isso está claro, basta ler o livro dos Atos dos Apóstolos. E nesse mesmo livro se mostra a conversão de São Paulo, que era um desses judeus. Foi derrubado do cavalo e pergunta, quem sois, Senhor? Senhor? Yahvé. E qual é a resposta? Sou Jesus. Notem bem. Yahvé, quem é Yahvé? Jesus. A quem perseguis? A quem perseguis? E isso também é muito consolador para nós, para aqueles que temos o nome de Jesus e se o invocarmos com piedade, com seriedade. Por quê? Porque ele diz, sou Jesus a quem perseguis. Mas São Paulo não perseguia Jesus pessoalmente. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha subido aos céus. São Paulo não perseguia Jesus, mas perseguia a igreja. Perseguia os cristãos. E, portanto, Jesus tomava isso como algo para ele. Sou Jesus a quem perseguis. Então, nosso Senhor está em nós pela sua graça e há uma união muito profunda, de tal maneira que ele toma para ele toda a perseguição que nos é feita. Toda a perseguição injusta, por parte dos poderes, seja de lá de onde for. Nosso Senhor toma como se fosse feita em relação a ele. Então, essa é, entre outras, as virtudes do nome de Jesus. Como eu disse, temos que aproveitar esta virtude. Temos isso em nossas mãos. Somos católicos, somos batizados. Temos tantas orações que são feitas sempre em nome de Jesus, em latim, sempre termina assim. Então, tomemos o exemplo, mais uma vez, de São Paulo. Esse mesmo São Paulo que foi convertido pela força do nome de Jesus. Se você tomar as epístolas dele, que não são muito longas, a parte é pequena, as epístolas de São Paulo são 14, mas algumas têm uma página, 2. No entanto, ele repete mais de 240 vezes o nome de Jesus na sua epístola. Mais de 240 vezes. Então, São Paulo tinha aprendido isso, a eficácia do nome de Jesus. Essa invocação que faz parte de um mandamento da lei de Deus, não tomar o seu santo nome em vão, invocá-lo com confiança como um escudo contra
sobretudo nesse começo de ano, contra todas as ciladas do demônio e dos que são dominados por ele. Nesse mundo que caminha a largos passos para essa edificação dessa nova torre de Babel, deste mundo revoltado contra Deus, que quer chegar à sua própria bem-aventurança por suas próprias forças, o que não passa de um grande engano do inimigo. Um grande engano. A humanidade caminha unida, entre aspas, é uma união de fora para dentro. No fundo só tem crime, inveja, brigas internas, mas se mantém uma certa união. Uma união que vejam bem, o exemplo da paz mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nunca mais houve guerra mundial. Terceira, bom, houve um monte de guerras, como está vendo, mas não houve uma guerra mundial. Por quê? Porque as armas são tão poderosas que se um brigar com o outro, um destrói o outro. Isso é uma doutrina militar. Eles dizem assim, eles chamam de mutual autodestruction. Destruição mútua. Autodestruição mútua. Um destrói o outro. Então, como um não quer ser destruído pelo outro, nem o outro quer ser destruído pelo outro, ninguém briga. E a sigla é interessante porque MAD significa louco em inglês. Maluco ou coisa parecida. É um negócio louco, mas assim se mantém. Então, guerras, destruições, sobretudo a destruição, a morte ignominiosa, criminosa dos inocentes. Nós sabemos que agora foi aprovado o aborto na Argentina. É um momento de luto, né? E de tomar cuidado, porque essas coisas eles vão cercando até chegar aqui. O mundo caminha dessa maneira. O mundo caminha não, o mundo está se corrompendo, isso é que está ocorrendo, simplesmente. E então, essas coisas se mantêm, mas se mantêm com uma certa união de fora para dentro. O que é isso? É essa união de Babel. Essa união de Babel que vai contra Deus e, portanto, só nos leva à perdição de nossas almas. Então, estejamos atentos, invoquemos o nome de Jesus como um escudo para isso e, em nossas vidas, procuremos aplicar tudo que nosso Senhor fez. Tudo que a vida de nosso Senhor, o que significa esse nome de Jesus. Deus salva. Temos que corresponder às graças que Ele nos manda para nos salvar, a fim de parecermos-nos com Ele. E no nome de Jesus está a salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.